Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Vamos para mais um tutorial, uma videoaula rápida aqui sobre tópicos importantes que podem surgir em dúvidas na comercialização do plano de saúde. Ok? Sou Gilson Carvalho da Conexão Seguros e é um prazer estar com você mais uma vez. Lembrando que esse tutorial, essa videoaula, ela vale para todo corretor, todo consultor que faz parte da minha plataforma de vendas da Conexão Seguros. Seja você aqui de Brasília, seja você de São Paulo, de Minas, de Goiânia, em qualquer estado da praça aqui do Brasil, onde a gente atua, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre os reajustes, como que eles ocorrem e o que é importante é a gente saber, a gente entender para poder orientar bem o nosso cliente. Vamos lá então? Então, sobre reajuste, eu preciso entender que existem dois tipos de reajuste, tá bom? Primeiro, por faixa etária, certo? Então você tem um reajuste do plano de saúde por faixa etária e você tem um reajuste do plano de saúde que nós chamamos que é o reajuste financeiro, é o reajuste anual. Então depois de um certo tempo você tem um reajuste financeiro e o reajuste por faixa etária. Isso é aplicado a quais modalidades de contratação? As três que são determinadas pela ANS, pela Lei 9656, não é mesmo? É o coletivo por adesão, ou a pessoa física, ou a modalidade empresarial, pessoa jurídica, tá ok? Muito bem. Primeiro deles que eu quero tratar com você, como que funciona o reajuste no plano de saúde da modalidade pessoa física, tá? Então, quero dar um exemplo para você aqui em Brasília. Essa é a modalidade que menos tem operadoras que disponibilizam essa forma de contratação para o cliente, para o beneficiário, tá? Aqui em Brasília, por exemplo, nós temos duas, três operadoras, duas mais significantes, que é a Medicênio, que é um produto formatado para terceira idade, e o Plan Saúde, que é um produto para recém-nascidos, para criança, né? O restante das idades e das opções são na modalidade coletivo por adesão, na forma de captação individual. Tá bom? Então, nessa modalidade pessoa física, como que ocorre o reajuste dele? Esse reajuste ele é estipulado pela ANS, o plano pessoa física. Ou seja, o cliente ele tem reajuste quando? Financeiro 12 meses após a contratação. Então, ele contratou o plano dele na modalidade pessoa física agora no mês de abril. Então, abril de 2022, estamos no mês de abril de 2021. Então, daqui 12 meses, ele vai ter o reajuste financeiro aplicado no seu plano. Hoje, a gente pode ter a tranquilidade de mencionar a média de reajuste que tem sido aplicado aí nos últimos 3 anos pela Agência Nacional de Saúde. Nessa modalidade, tem ficado na média de 7%. Inclusive, das 3 que são comercializadas, o pessoa física é o único que eu posso sinalizar, indicar um percentual, tá bom? Não se esqueça disso. E a outra forma de reajuste é o reajuste por faixa etária. Como é que é isso, Gilson? Ou seja, de 0 a 59 anos, ou seja, dentro das 10 faixas etárias estipuladas pela ANS, não é a operadora que determina esse intervalo de 0 a 18 anos, de 19 a 23 anos, de 24 a 28 anos, não é a operadora que determina ele, é a ANS que determina esse intervalo. Então, essa faixa etária, essas 10, se você contar aqui, são 10 faixas etárias, é igual para todos os planos que tem o preço por faixa etária, tá bom? Já fica a dica aí, é um decoreba, você decora isso aí, é rapidinho, é algo repetitivo, então é fácil você decorar isso aí. Partiu de 0 a 18 anos, dá um intervalo aí de 3 a 4 anos de uma faixa etária para outra. Então, o que isso significa? Isso significa que o seu beneficiário ele vai ter o valor do plano de saúde, da tabela de venda, conforme esses intervalos aqui de idades, né? Então, se o seu cliente tem 28 anos, então você vai vender um plano de saúde que ele está nessa faixa etária aqui. Quando ele completa 29 anos, ele vai ter um reajuste por faixa etária. Então, vamos pegar um exemplo claro aqui. Vamos supor que você vendeu um plano de saúde para um cliente seu que tem 28 anos, agora no mês de abril de 2021.
o reajuste financeiro dele vai ser só abril de 2022, mas ele completa ano, ou seja, ele muda de faixa etária de 28 para 29 anos, o exemplo que nós estamos utilizando, no mês de maio, tá? Então, quando chegar em maio, ele já vai ter reajuste, né? Então, para que o seu cliente não ligue para você reclamando, porque já tem um reajuste, então é importante no ato da venda, no fechamento da venda, você se atentar. Se esse seu cliente tiver reajuste por faixa etária, né, antes dos 12 meses, é importante você informar para ele, né, que ele vai ter um reajuste por faixa etária e que não vai ser o reajuste anual, que é o reajuste financeiro depois de 12 meses. Tá bom? Pegou aí a dica? Então vamos para o próximo. Agora nós vamos falar do reajuste dos planos empresariais, PME, né, que nós conhecemos, ou contas, grandes contas, PJ, grupos fechados, os planos feitos através de um CNPJ, né? Como é que é formatado, como é que é aplicado esse reajuste no mercado? Tá bom? Ele é estipulado pela operadora, né? E o cliente PJ. Como assim? Como é que é? Veja só. O cliente tem reajuste financeiro 12 meses após a contratação. A mesma aplicação do pessoa física. Contratou agora no mês de abril, reajuste financeiro ele só vai ter daqui 12 meses. Agora, esse índice, eu não tenho como arriscar um percentual, né? Assim, assertivo, né? Eu posso pegar ali o reajuste ali dos meus clientes empresariais, fazer uma média e falar, olha, do meu grupo de clientes nos últimos 3 anos tem dado tantos %, né? Dessa forma eu consigo, mas nunca vou ter um índice mais acertativo que nem o pessoa física. E ele depende da sua sinistralidade, ou seja, da sinistralidade do cliente. O que é sinistralidade? É a relação receita e despesa, ou seja, quanto que nos últimos 12 meses esse cliente pagou para a operadora e quanto que nos últimos 12 meses ele deu prejuízo, né? Ele deu gasto para a operadora. A operadora faz essa relação, ela espera-se um valor, um percentual que pague as despesas e um percentual de lucro para ela. Se ficou dentro do que ela esperava, ela vai aplicar um reajuste ali simbólico e a vida segue. Agora, se essa relação de receita e despesa foi negativa no final, ou seja, nos últimos 12 meses, esse cliente teve uma utilização maior do que ele pagou nas últimas 12 mensalidades, com certeza a operadora vai aplicar um reajuste para o próximo ano, que ela possa ter de volta o prejuízo que ela teve com esse cliente. É mais ou menos por aí que a operadora aplica esse reajuste no plano empresarial, tá bom? E da mesma forma, esse cliente também tem um reajuste por faixa etária, ali de 0 a 59 anos ele tem reajuste por faixa etária. Uma coisa que eu não expliquei, talvez pode ser uma pergunta que está no ar aí. Gilson, o que acontece quando esse cliente completa 60 anos? Ele só vai ter o reajuste financeiro, tá ok? Por faixa etária, o cliente a partir de 60 anos ele não tem mais reajuste. Está amparado inclusive pelo Código do Idoso, enfim, entra essa parte de legislação aí de defesa aí do idoso e ele pega esse benefício também. A ANS não permite que os planos apliquem um reajuste por faixa etária para pessoas acima de 60 anos, tá certo? E nós vamos para o último aqui, é a aplicação do reajuste do coletivo por adesão. Como é que funciona esse reajuste do coletivo por adesão? Né? Como sempre, é a modalidade de captação individual que mais vende, né? Pessoa física, já falei para vocês que é muito restrito, poucas operadoras. Nós temos aí as praças que eu estou atuando atualmente, né? Fora de Brasília, como Goiânia, Minas e São Paulo, né? São Paulo eu tenho operadoras que operam na modalidade pessoa física, mas já em BH eu já não tenho, né? Em Goiânia eu tenho pouquíssimas, né? Geralmente a Unimed é mais fechada ali, não abre muito para corretor, então é muito restrito. Agora o coletivo por adesão é o que a gente consegue vender e captar individualmente esses clientes.
E aqui tem algo aqui importante que a gente vai deter um pouquinho mais de tempo nessa parte aqui do reajuste no coletivo por adesão. Então vamos lá. Lembrando a você, essa modalidade é aquela modalidade que você tem a tabela de acordo com a profissão do cliente. Então, se o cliente é advogado, tem uma tabela para o advogado. Se ele é estudante, tem uma tabela para o estudante. Se ele é servidor, tem uma tabela específica para o servidor. Se ele é autônomo, tem algumas tabelas para o autônomo, ok? Então, essa é a modalidade coletivo por adesão que nós mais vendemos de forma individual. Ele também ele é estipulado pela operadora, só que aqui entra a famosa administradora. Quem são as administradoras? É aquelas empresas que administram, que fazem a parceria com as entidades, com as profissões lá, né? A entidade que representa o servidor, a entidade que representa o funcionário público, o estudante, o comércio, o profissional liberal. Então ela faz a parceria com essas entidades, faz um contrato de parceria também com as operadoras e oferece os planos de saúde, as opções para os seus públicos elegíveis. Então, a ANS ela deixa aberto para que ela, operadora, juntamente com a administradora, que inclusive ela tem a parte da responsabilidade jurídico, financeira, e ela divide essa conta com a operadora, no caso de prejuízo ali, de utilização dos seus beneficiários, aquela relação lá de sinistralidade. Então, quando dá prejuízo no pessoa física, a operadora, então ela tem um prejuízo sozinha. Agora, quando esse plano é coletivo por adesão e essa pessoa deu prejuízo, esse prejuízo ele é administrado pela administradora. Então, nada mais justo do que ela e a operadora então aplicar esse reajuste para o cliente. E esse cliente ele tem um reajuste financeiro conforme o aniversário de sua entidade com a administradora. Isso aqui é importantíssimo eu saber. Por quê? Porque quando você vende um plano coletivo por adesão para um beneficiário, ele vai entrar numa entidade de classe, correto? Então ele vai entrar num grupo que já está em andamento. Já foi firmado uma parceria com data passada, né? Então não é uma coisa que você vai vender para ele agora e ele vai ter reajuste daqui 12 meses, que nem o pessoa física e o empresarial. O coletivo por adesão é um plano de grupo, por isso o nome coletivo por adesão, e você vai colocar o seu cliente numa apólice que ela já está em andamento, então já teve uma data de fechamento lá no passado. E aí eu preciso saber, toda vez que eu for negociar com o cliente, eu informar para ele quando que ele vai ter o reajuste, porque não vai ser daqui 12 meses. A não ser que naquele mês que você está vendendo é o mês de reajuste com aquela entidade de classe dele. Isso é muito importante você saber. Você jamais deve fechar um plano coletivo por adesão sem informar o mês que vai ter o reajuste para aquele cliente. E ele só vai entender isso se você entender essa formação aqui do coletivo por adesão, para que ele também entenda por que de repente ele vai ter reajuste no mês que vem. Que nem eu vou mostrar um exemplo de umas tabelas ali. Mas antes de eu mostrar esse exemplo, eu quero falar para vocês aqui, ó. O reajuste por faixa etária também ele é da mesma forma do que o empresarial e do que o pessoa física. De 0 a 59 anos, de acordo com a faixa etária, ele tem um reajuste aqui. Tá bom? Então, vou agora aqui para um site que você também já conhece. Deixa eu fechar aqui. Por exemplo, se eu vim aqui no site da Alquer, né, corretoralquer.com.br, é o site de uma administradora que vende o plano coletivo por adesão. Tá? Aqui em Brasília, BH, São Paulo, Goiânia. Então eu vou aqui no material de venda, só para vocês terem uma noção. Quando eu estiver visualizando uma tabela, eu vou aqui em Brasília mesmo. Quando eu estiver visualizando uma tabela, vou no coletivo por adesão, eu tenho que ficar atento a essa informação. Então, vou pegar aqui a tabela da Unimed. Vou pegar aqui a Unimed. Quando eu visualizo essa tabela, ela tem que estar informando em algum lugar aqui qual é o mês que vai reajustar essa tabela, tá bom? Então, vamos pegar aqui, ó, vamos ver, ó, aqui, tá aqui, ó, tá vendo? Vigência, maio de 2021. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que essa tabela aqui da Unimed, pela Alquer, administradora, ela vai ter reajuste quando? Em maio de 2021. Nós estamos em que mês? Em abril. Quer dizer que se você vender um plano da Unimed para um cliente
Aqui pela Alquer, quando for no mês que vem, ela tem reajuste. E aí, se você não passa essa informação para o cliente? É importante que você passe, não é mesmo? Então, vou dar outro exemplo aqui. Se eu voltar aqui, eu vou pegar aqui outra tabela. Vou pegar essa tabela da Bradesco aqui, pela Alquer também. Então, ela tem que, em algum lugar, me falar, me dar essa informação. Aqui, se ela não der essa informação, na tabela, é porque ela está em algum outro lugar. Aqui eu não achei, eu tenho que buscar. Porque se ela não está aqui falando para mim, eu tenho que buscar em algum material, aditivo de carência, mas eu creio que não vai estar, não. Aí eu tenho que entrar em contato com o gestor e saber qual é a data de reajuste, o mês de reajuste que tem essa tabela aqui. Se eu pegar aqui da Smile, deixa eu ver se a da Smile tem. Aqui pela Alquer também, ó. Vou descer aqui, vou olhar. Ó, tá vendo? Preços válidos até junho de 2021. Ou seja, no mês 6, essa tabela Smile pela Alquer vai ter reajuste. Tá bom? Esse é o grande diferencial da aplicação do reajuste para o coletivo por adesão. Eu vou pegar aqui um exemplo também no site da Qualicorp, que é outra administradora, que é concorrente da Alquer. É o site tabelas de vendas qualicorp.com.br. Você já conhece, só estou repetindo. Eu posso escolher aqui a filial. Vou escolher aqui Minas Gerais, por exemplo. Quero ver lá as operadoras de Minas. Eu quero ver lá a Promed, por exemplo. Eu quero ver qual é o mês de reajuste da Promed lá em BH. Se eu pegar aqui uma profissão, vou pegar aqui uma profissão profissional liberal, vendedor, né, autônomo. Vou pegar aqui o autônomo. Se eu for aqui na tabela dele, ele vai me falar, olha, tá vendo? Vou aproximar aqui para você ver. Olha só, tá vendo aqui, ó? Data das tabelas, setembro de 2020 a agosto de 2021. Então quer dizer que quando for em agosto de 2021, nós vamos ter o quê? Uma atualização dessa tabela. Então quer dizer que quando eu vender para o cliente um plano da Promed pela Qualicorp em BH, em Minas, eu tenho que informar para ele que quando for em setembro, ele vai ter o reajuste financeiro do plano dele. E vamos pegar um exemplo bacana aqui. Vamos supor que esse cliente tem 28 anos e ele completa 28 anos em setembro. Ele tem 28, quando for em setembro ele completa 29. Então, só que em setembro ele já tem um reajuste financeiro, não tem? Olha lá, em setembro ele vai ter o reajuste financeiro. Só que ele completa ano também, ele muda de faixa etária em setembro. Então, em setembro, ele passa de 209, se for essa tabela aqui, um exemplo, passa a pagar 234. Fora isso aqui, ele vai ter mais um reajuste anual. Então, eu preciso saber que no plano de saúde existem dois tipos de reajuste. Quais? Por faixa etária, conforme as faixas etárias, as 10 faixas etárias estipuladas pela ANS, e o reajuste financeiro, que no caso do coletivo por adesão, eu preciso ficar de olho na data de reajuste de cada tabela que eu estiver negociando com o cliente. Pegou aí a dica? Muito bem. E aqui a gente finaliza essa videoaula de hoje, esse tutorial. E eu espero que tenha sido valioso aí para você, corretor, consultor, promotor, você que é um profissional na área de vendas de planos de saúde. Tá aqui os nossos meios de contato. Se você ainda não faz parte dessa plataforma Conexão Seguros e de repente eu não sei qual estado que você mora, que você reside, mas se você tem vontade de aprender essa corretora, nós temos como te atender e você comercializar o plano de saúde onde você estiver. Em qualquer estado do Brasil nós conseguimos comercializar. Aqui na descrição do vídeo vai ficar o contato, tá bom? O meu contato, você pode me chamar no WhatsApp e a gente vai fazer as tratativas e preparar você para que você venda, comercialize plano de saúde, que é um mercado rentável, é uma área excelente. Muito obrigado e até a próxima.